Meus amigos do Ponto de Vista, um abraço, nós estamos iniciando. Esse é o mês de setembro, nós estamos iniciando o nosso Ponto de Vista. E os nossos convidados, todos eles já sorteados, a cada quinta-feira, até antes das eleições, nós vamos ter aqui um convidado conosco, participando do nosso Ponto de Vista. O nosso primeiro convidado está aqui ao nosso lado, que é o nosso Lenildo Moraes, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Patos. Lenildo, primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Saber no primeiro momento, Lenildo Moraes, agora sim, não mais como mas como candidato a prefeito de Patos. Um abraço, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Silvio Romero, a todos os telespectadores, da TV Sol. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa dialogar, conversar com vocês sobre a nossa proposta de governo que queremos implementar em nossa cidade. Quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar o Jânio Medeiros, proprietário da TV Sol, e toda a equipe da TV Sol, por essa grande empresa, esse empreendimento maravilhoso do setor de comunicação, do segmento da comunicação aqui em nossa cidade. E estou à sua disposição para que a gente possa construir aqui um programa interando com a nossa população. Lenildo, se fala muito da questão programa de governo. Então, os candidatos estão todos aí, programa de governo para lá, programa de governo para cá. Lenildo tem se sentado, tem visitado as comunidades, tem feito esse trabalho e tem feito um levantamento do que realmente precisa a cidade de Patos. E Patos é muito grande, Lenildo. Patos tem é muito grande, tem problemas diversos. Como é que se sentou com a comunidade, como é que vem esse programa de governo, Lenildo Moraes? Silvio, a nossa cidade hoje ela vive um verdadeiro caos do ponto de vista de gestão. Nós temos problemas em todos os lados. Eu tive a oportunidade de dialogar nos últimos 2 meses, realizando reuniões plenárias, construindo um programa de governo sustentável, um programa de governo em que nós pensemos as futuras gerações. Então, fiz um debate muito forte com as comunidades, com os empresários, com o segmento de profissionais liberais, com a população dos bairros, do distrito de Santa Gertrudes, e pude observar alguns pontos específicos que a gente precisa resolver em nossa cidade. O primeiro ponto, Silvio, a questão do emprego, tá certo? Hoje, Patos tem 20% de desempregados, ou seja, 20 mil pessoas em Patos hoje estão desempregados. Ou seja, qualquer gestor que assumir a prefeitura de nossa cidade tem que ter um compromisso de fazer com que a gente busque a geração de emprego em nossa cidade. E nós temos propostas. Quero dizer também que construímos essa proposta no debate com as pessoas e também buscando experiências exitosas em outras cidades, administradas pelo PT ou não. Um exemplo é a criação do Banco do Povo, que eu quero dizer para vocês que o Banco do Povo vai ser uma iniciativa nossa para que a gente possa financiar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, aquela pessoa que tem uma oficina mecânica, uma marcenaria, é feirante, para que a gente possa fazer com que ele possa gerar emprego. Financiando até mesmo o seu crédito que ele precisa ter. Muitas vezes ele está com capital de giro pequeno, então ele pode fazer isso. Um mototaxista que queira comprar uma moto, um taxista que queira fazer uma reforma no seu táxi também. Ou seja, nós vamos implementar o Banco do Povo para que ele seja um instrumento de realização em nossa cidade do emprego. Isso para atender uma camada da sociedade que hoje não tem perspectiva nenhuma. Por exemplo, se você chegar no bairro de Jatobá, eu falo Jatobá, da Ponte de Figueiredo até o Alto da Tubiba, ali nós temos quase 5 mil desempregados. Ou seja, se você anda em qualquer casa ali, tem 1 ou 2, 3 pessoas desempregadas. E o Banco do Povo vai financiar a pequena empresa. Então, essa é uma estratégia que nós vamos adotar. De onde é que nós vamos tirar esses recursos para investir no Banco do Povo? Nós vamos reduzir a máquina pública. Nós vamos diminuir a quantidade de secretarias. Para você ter uma ideia, cada secretário ganha R$7 mil por mês e o adjunto ganha 3. Somando, dá 10 mil por mês. Eu pretendo, no estudo que a gente está fazendo, de pelo menos 10 secretarias não precisas aqui em nossa cidade. Você junta uma com a outra. Então, você vai economizar R$100 mil por mês. Vezes 12 no ano, dá 1.200.000. Aí mais o 13º,
1.300.000. Vezes 4, que é o mandato, dá 5.200.000 reais, que eu vou economizar apenas com a atitude de reduzir o tamanho da máquina pública relativamente às secretarias. Olha, deixa eu lhe atrapalhar um pouco. Pois não. O modelo econômico de Patos sempre foi pensado em cima de que o sapato, o calçado é a grande fonte de Patos será o calçado. Já descobriu, me parece que, não sei se o plano Coreiro Calçadista de Patos já atingiu todos esses aspectos. Como é que você viu isso? Qual é a grande saída de Patos? Eu conversei com empresários do segmento de couro calçadista, conversei também com sapateiros e conversei com os terceirizados, que são aquelas pessoas que estão lá na ponta fazendo aquele serviço de terceirização para as empresas. O que é que nós precisamos? Através do Banco do Povo também, nós vamos financiar as sapatarias, para que eles possam incrementar o seu negócio. E aí, pensando numa estratégia mais macro, que nós também estamos defendendo, é a criação de um centro de comercialização de calçados para a nossa cidade. E couros, de forma geral, né? Assim como existem outras cidades, como Toritama, Santa Cruz de Capiberibe, onde as pessoas vão para lá adquirir seus produtos. Então, nós precisamos fazer um trabalho de motivação, de divulgação do nosso produto, que o nosso produto é de qualidade, para que as pessoas possam vir para Patos fazer a aquisição desses produtos aqui. Para se ter uma ideia, por exemplo, quando você traz as pessoas para cá, você tem outros segmentos que começam a ganhar dinheiro também, hotéis, postos de gasolina, o setor de restaurantes. Então, há uma necessidade importante da gente construir isso. E isso nós precisamos fazer. Hoje, em Patos, tem algo em torno de 3.000 profissionais do ramo aqui em nossa cidade. E todos eles, muitas vezes, na informalidade. A maioria na informalidade. Então, nós precisamos dar uma organizada, dialogando com eles, porque eu não desisti desse segmento couro calçadista, não. De forma alguma. Eu acho que Patos pode pegar esse segmento, assim como São Bento pegou a rede, assim como Toritama, repito, pegou a questão do jeans, e a gente trazer para a nossa cidade, né, a marca, né, e levar para fora a marca de Patos como a cidade do ramo, né, do segmento de couro, de calçados, de sandálias e assim por diante. Quem tem sustentado muito Patos tem sido o seu comércio. Como nós somos polo, nós recebemos uma gama muito grande de pessoas no nosso dia a dia e o comércio da cidade de Patos tem sustentado basicamente a economia de Patos. Qual a sua visão para isso? Eu acho que a gente tem hoje alguns apoiadores nossos para fortalecer o comércio. Primeiro, nós temos hoje em torno de 70 cidades que vêm comprar em nossa cidade. Exato. Nós temos os transportes alternativos que vêm transportando essas pessoas para a nossa cidade. Então, tem em torno hoje em Patos de 500 transportes alternativos que trazem as pessoas para cá, sobretudo no período da manhã. Tá certo? Então, o período da manhã, o comércio de Patos, ele tem uma aquecida melhor. Então, eu acho que a gente precisa fazer com que o comércio ele tenha mais atração para quem vem de fora. E aí a gente precisa criar alguns aspectos. Por exemplo, nós temos aquela feirinha lá dos camelôs que foi criado, o camelódromo lá, certo, praticamente desativada. Foi feito o maior auê do mundo, inaugurado, hoje só tem 8 feirantes lá. E tem um espaço da prefeitura que está ali, que poderia ser utilizado com um órgão público ali para ter fluxo de gente. Você poderia levar alguns desses transportes alternativos para lá. Outra coisa importante que a gente precisa fazer é construir com os comerciantes para que a gente possa ter um horário de expediente, mais no período noturno também em nossa cidade, para que as pessoas, em função inclusive do clima também. Então, no período da tarde é muito quente, então você poderia dar uma esticada, tá certo? Dialogar com o sindicato dos comerciários, ver como é que poderia dar uma esticada mais, para que à noite também pudesse ter um atrativo. Eu sou muito da linha de criar alternativas de comercialização para a população. Eu acho que você pode pegar algumas ruas de nossa cidade, de alguns segmentos, seja de lojas de roupas que tem, ou até mesmo do setor de alimentos, e você dar um trabalho de divulgação mais específico. Vou dar um exemplo para você. Você pega a rua que fica ali, que queriam botar de João Bosco, né? Sim, Rua Vidal do Negreiros. Vidal do Negreiros. Você pega a Rua Vidal do Negreiros ali, aquela rua ali está se transformando em um segmento, né, de roupas, né? Isso. Você pega
a Solano Lucena, ali em frente à Catedral. Roupas e restaurantes. Né? Roupas e restaurantes. Então você. Cafés, enfim. Cafés. Então você pode pegar aquela rua ali e transformar tipo num ambiente de noturno ali, você fechar mesmo, de repente. E Curitiba tem rua 24 horas. Tá certo? Você pode fazer Fechar. isso. Por exemplo, no final de semana, eu penso, tá certo? E vou que a rua Solano Lucena e Epitácio Pessoa, até a linha de ferro, começando lá do Banco do Nordeste, nós vamos fechar ela durante o dia para que as pessoas possam trafegar ali, levar a sua família e assistir à missa, ou o seu culto, quem puder assistir. E durante o dia ficar ali, fechada a rua, para as pessoas circularem ali. E os comércios podem até ficar abertos, sem nenhum problema. E ali você ter um fluxo de pessoas circulando, andando de bicicleta. Seria fechadas no período da noite. Não, do dia todo, do dia domingo, também. Domingo e feriado. Tá Entendi. Domingos e feriados. Você fica ali, você pode. Igual tem outras cidades também. Você vai fazer caminhada, você leva a sua família, você leva a sua bicicleta, você leva seu skate e fica ali fazendo conversando com um amigo que chega e se tiver uma loja aberta, um restaurante, você pode entrar. Claro. E você ter mais uma opção também. Então, tudo isso faz com que tenha um sistema, né, de revezamento, né, comercial, obviamente, mas também tendo as pessoas dialogando um com o outro, conversando, que é o importante. Lenildo Moraes, a iniciativa privada Jardins Patos é a menina dos olhos da iniciativa privada. Não é à toa que Patos, numa crise grande, como nós estamos vivendo, nós temos hoje, sendo construído em Patos, um dos maiores shoppings em termos de cidade de 100 mil habitantes, é um dos maiores shoppings do Brasil, em termos de cidade até 100 mil habitantes, que é o caso de Patos. E aí, em outros aspectos, eu vejo pessoas querendo trazer outros modelos para a cidade de Patos. Como é que eu junto essas peças? O cara que quer investir em Patos com a prefeitura que precisa desse investimento para que a cidade cresça. Nós vamos criar um grande sistema de investimento empresarial em nossa cidade. Nós vamos atrair empresas para a nossa cidade. Nós vamos disputar com outras cidades. É inadmissível que a gestão hoje atual e as anteriores, dos dois candidatos, tanto do PMDB como do PSDB, não tiveram uma visão estratégica para a nossa cidade. Muito pelo contrário, as empresas hoje não têm atração de instalar em nossa cidade. Para esse shopping se instalar aqui foi a maior luta mesmo, teve até que entrar na justiça. Eu vou criar um sistema, tá certo, de incentivo para as empresas, para gerar emprego em nossa cidade. Eu vou buscar atrair para cá um call center. Se a gente instalar um call center na nossa cidade, são 1.500 empregos gerados aqui. Ou seja, isso vai dar oportunidade para as pessoas. Você vê a cidade de Sobral, a cidade de Juazeiro, a cidade do Crato, Caruaru, Campina Grande, dentre outras, Petrolina, disputando empresas para se instalar em suas cidades. Eu quero correr atrás disso. Oferecendo incentivos. Incentivos. Não tem nenhum problema. Eu só não vou fazer politicagem. Tá certo? Agora, no período que a legislação permitir, que a lei puder, eu vou conceder incentivos para que a gente possa trazer. Nós temos 20 mil desempregados em Patos, Silvio. Ou a gente cuida disso, ou a gente vai ser um caos nessa cidade no futuro. Isso é uma prioridade nossa, a questão do emprego. Por isso que eu vou, tanto o Banco do Povo, que vai financiar o pequeno empresário, para que ele possa gerar mais emprego, e eu vou atrair grandes e médias empresas para se instalar em nossa cidade. Esses dias se instalou no Juazeiro uma empresa de fábrica de divisórias. 200 empregos, ou seja, já ajuda. Outra de cadeiras, em outra cidade. A Cacau Show quer montar um centro de distribuição no Nordeste, ou seja, por que não em Patos? Ou seja, então são todas essas empresas... Nós temos uma posição geográfica que nos favorável, ajuda, né? Tá certo? Favorável. Então a gente precisa colocar esse aeroporto para funcionar do ponto de vista comercial, porque o executivo ele quer ter mobilidade rápida também. Claro. Ele quer chegar aqui de manhã, por volta de 9 horas da manhã, passar o dia todinho aqui, quando for de 7 da noite, viaja, vai para São Paulo, para o Rio, para Bahia, sei lá para onde for, para Brasília, enfim. Então, essa discussão de pensar Patos com grandeza, eu tenho. E não vou ficar parado, não. Passando a eleição, eu vou sentar com todo mundo, ganhando a eleição, vou administrar Patos para todos. Para todos. Segmento empresarial, segmento... Só um ponto. A questão da saúde privada, por exemplo. Nós temos que dialogar com esse segmento também, porque hoje Patos precisa muito de apoio a esse segmento também. Tem muita gente que vem se consultar. Ou seja, Patos precisa de um grande hospital privado aqui também. Tem algumas cidades
do Brasil que são notáveis porque tem uma medicina privada forte também, sem prejudicar o SUS, que é a nossa prioridade, que é o fortalecimento, humanização, equidade do SUS, porque para nós, se a gente não tiver isso, também a gente não vai atender as populações mais carentes. Mas é importante valorizar esse segmento que é empresarial, que investe na nossa cidade, que faz com que se tenha rendimento econômico também. E eu vou também dialogar com eles, para que a gente possa construir, nesse segmento também, empreendimentos na nossa cidade, além de outros, em outras áreas principalmente. Ou seja, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, a visão do Lenildo Moraes, acima de tudo, geração de emprego. Nesse primeiro ponto, a prioridade nossa, claro que mais para frente a gente vai detalhar a questão da saúde, que é outro problema, como eu falei no início, mas a questão do emprego, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Eu, enquanto prefeito, eu vou estar diariamente pensando na geração de emprego e renda. Vou reduzir a máquina pública, valorizando os servidores concursados da prefeitura, que são quem realmente produz em todas as áreas, e reduzindo a máquina pública, vou investir no Banco do Povo para financiar a pequena empresa, mas vou correr atrás das grandes empresas, médias empresas, para se instalarem em nossa cidade, porque aí sim nós vamos estar fechando, o ciclo, tanto de serviço, questão industrial e trabalhando com a questão do microcrédito, que é fundamental. Beleza, Lenildo, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Lenildo Moraes. Brevíssimo intervalo, no próximo bloco, aí outros aspectos, entre eles, o que ele citou aí, educação, saúde, mobilidade urbana. Então tem uma série de coisas que nós vamos conversar com Lenildo Moraes. Brevíssimo intervalo e eu volto já já. Nós estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso ponto de vista de hoje, conversando aqui ao nosso lado com o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, Lenildo Moraes. Lenildo, nosso segundo bloco, nós falamos muito do primeiro, questão da geração de emprego, como grande referencial do seu modelo de governo ou seu modelo de gestão para a cidade de Patos. Vamos tratar agora por temas específicos nesse segundo bloco. Primeiro, nós temos educação, saúde como as duas grandes referências dos governos. Primeiro, visão do governo Lenildo Moraes para a educação de Patos. Primeiro, Silvio, uma boa pergunta essa sua, onde a gente possa detalhar um pouco mais. Em relação à educação, nós vamos implantar em Patos a escola de tempo integral, em todas as escolas municipais, para que a criança ela possa ter, num turno, onde ele está estudando a educação formal, ele possa estar fazendo o seu trabalho de educação com os professores no seu dia a dia, mas em outro turno, ele ficando o dia todo, almoçando na escola, tomando café na escola, mas em outro turno, ele possa aprender, ele possa se desenvolver, possa ser descoberto enquanto talento. Então, ele pode ali ser um grande artista plástico, ele pode ser um grande jogador de futebol, porque nós vamos também colocar na escola de tempo integral a questão da prática desportiva. Irei fazer, dentro das escolas municipais, parceria com os dois times de futebol de Patos, tanto com o nacional quanto com o esporte, para que a gente possa ter escolinhas de futebol dentro das escolas municipais, nesse período da escola de tempo integral. Irei ter as escolas de artes também, onde a pessoa possa aprender a tocar sanfona, a pessoa possa aprender a tocar triângulos, zabumba, violão, possa ser músico em diferentes áreas, até ser um pianista, possa ser um bailarino, uma bailarina. Ou seja, então a escola de tempo integral vai ser para nós a escola onde a pessoa vai aprender o seu ensino formal, mas também vai ser uma oportunidade para a descoberta de talentos em nossa cidade. Irei fazer com que a disciplina de inglês seja aplicada também desde o ensino fundamental em nossa cidade, para que a criança tenha essa oportunidade também, sobretudo os mais pobres, porque a gente sabe que aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo colocam numa escolinha particular, a pessoa começa a aprender inglês desde pequeno. Na escola municipal nós vamos fazer isso também. Iremos colocar o xadrez também na escola, para que a gente possa estimular a criança desenvolver o aspecto lógico, porque o xadrez ele amplia a visão lógica das pessoas. Então, isso os países
da Europa já faz, os Estados Unidos, ou seja, alguns países da Ásia também, ou seja, sobretudo, e o Brasil precisa adotar, tá certo, esse método para que a questão lógica seja importante, um importante instrumento de crescimento das crianças, né, sobretudo a partir da alfabetização. Então, a educação para nós é prioridade, tá certo? Nós vamos valorizar os professores, nós temos um piso salarial que é pouco mais de R$ 2.100, nós vamos fazer com que ele seja ampliado, porque nós vamos reduzir a máquina pública, nós vamos diminuir a quantidade de funcionários que muitas vezes recebem e não trabalham, ou seja, eu vou economizar recursos para que a gente possa aplicar nos planos de carreiras, investir nos profissionais da área da educação em todas as linhas. E outra coisa, irei fazer um trabalho de reestruturação das escolas de Patos. Primeiro, aquelas escolas que não têm quadras cobertas, irei fazer esse trabalho de priorizar a cobertura dessas quadras, até para ter um ambiente saudável para as pessoas, para os estudantes praticarem esportes. Irei fazer o intercâmbio escolar, potencializar as Olimpíadas de matemática, de português, de outras disciplinas também, para que possa ter uma melhor integração. E irei também, dentro das escolas municipais, fazer com que haja intercâmbio, tá certo? Visita escola-bairro. Você pode ter uma escola do Jatobá, então você pode levar ela para Santa Gertrudes. Você tem uma escola no Monte Castelo, você pode levar para o Viva Olinto, ou seja, para que haja uma integração dentro das nossas escolas. E irei, dentro das nossas escolas também, trabalhar de forma muito incisiva para que a comunidade possa contribuir, não só com a gestão, porque a gente quer, inclusive, fazer o modelo de eleições nas escolas, onde a população eleja também o seu diretor. Tá certo? Isso é muito importante para nós, além, é claro, dos alunos e também dos profissionais que atuam na escola. Leandro Moraes, você falou da questão da educação, eu vou falar em saúde agora, e depois eu vou indagar exatamente sobre isso. Questão de recursos hoje para a educação, para a saúde, depende muito de Brasília, depende muito desse modelo de distribuição de recursos que vem para os municípios. Mas primeiro eu vou fazer a pergunta sobre saúde. Saúde me parece que segue a lógica da educação, porém bem mais cara. Modelo de educação, modelo de saúde para Patos. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, o repasse tanto da saúde como da educação é fundo a fundo. Então, o município tem sua responsabilidade, o Estado tem, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para dizer o seguinte, os recursos existem, o que falta é gestão. Tanto para a saúde como para a educação. Você tem sempre defendido essa tese. Porque veja só, se você amplia o número de fornecedores na saúde em nossa cidade, através do pregão eletrônico, ou através de busca ativa de atas de registro de preço, de insumos, das mais diversas áreas, né? Medicamentos, equipamentos, você vai economizar aí em torno de 30% a 40% na aquisição, só nesse aspecto. Se você economiza também na questão dos funcionários, se você colocar, diminuir um pouco da folha, tá certo? Em algumas áreas e colocar na saúde, reduzindo em um lugar e colocar na saúde, você vai melhorar o atendimento. Ou seja, eu estou fazendo duas coisas. Eu estou economizando dinheiro de um lado, estou colocando aqui para suprir a necessidade na saúde. Por quê? Porque eu vou implantar em Patos o terceiro turno. Eu vou colocar alguns postos, em alguns postos de saúde, atendimento de manhã, tarde e noite. Hoje nós só temos Maria Marques, ou seja, então eu quero ampliar para que a gente possa ter isso. Eu vou ter, em nossa cidade, uma forte atuação junto aos agentes comunitários de saúde. Deixa eu lhe atrapalhar um pouco, só para entender e também passar isso para o nosso telespectador. Não. PSFs e unidades básicas de saúde, pelo que eu entendi, teriam horários diferenciados, ou seja, uma unidade básica poderia funcionar à noite, outra à tarde e outra pela manhã. A ideia é o seguinte, nós temos hoje algo em torno de 40 postos de saúde. Então nós vamos pegar pelo menos 10 no início do mandato, vamos colocar postos de saúde para atendimento no período da noite? No período da noite, à tarde e noite também, tá certo? Entendi. Então essa é a nossa ideia. Não seria só pela manhã? Não seria só pela manhã, tá certo? Entendi. Nós vamos fazer com que os agentes comunitários de saúde sejam peças fundamentais no processo de atenção básica à saúde. Porque se você tem um agente comunitário de saúde, que ele vai na sua residência, através de um aplicativo no celular, que ele vai receber um celular,
para que a partir da visita na comunidade, ele já identifique ali o problema, já faça um link com o médico, com determinado posto, já faz um link com um determinado especialista, para poder já marcar a consulta e já poder encaminhar de imediato. Os idosos, a partir de 60 anos, vão ser atendidos em casa, tá certo? Porque é uma vergonha hoje você se deslocar a um posto de saúde e muitas vezes não ter profissionais de saúde. Irei dialogar com o Ministério da Saúde para implantar o Mais Médico Municipal em nossa cidade. Tem cidades, Silvio, menor do que Patos, tá certo? Muito menor, com 3 mil habitantes, com 2 mil habitantes, que tem 2, 3 médicos morando permanente naquela cidade. Ou seja, você pode pegar um bairro como a Zona Sul, que tem mais de 15 mil habitantes, e você ter ali o Mais Médico efetivamente funcionando com alguns profissionais, até mesmo morando na comunidade. Isso não vai atrapalhar em nada, em nenhum instante, o sistema que já existe. Outra coisa importante, quando eu falo na questão da saúde, eu me refiro na questão do SUS, principalmente, eu falo para beneficiar os mais pobres, que a reclamação é geral. Hoje você vai em qualquer posto de saúde, falta equipamento. Para fazer exame de glicemia, você pode ir, não tem. Você vai no consultório odontológico, não tem anestésico. Os dentistas, esses dias, eu fazendo as minhas visitas, eles eu estou aqui sem fazer nada porque não tem insumo para trabalhar. Ou seja, é capacidade de gestão que não se tem na prefeitura. E o mais importante é que as duas candidaturas não dizem o que vão fazer diferente. Eu estou dizendo que vou criar o Mais Médico Municipal, vou criar um aplicativo para que as marcações das consultas sejam online, vou criar a consulta, a visita domiciliar aos idosos, vou fazer com que o horário de expediente, tá certo, de os postos de saúde, pelo menos no início, em 10 postos, sejam no terceiro turno, e vou descentralizar o SAMU. Como é isso? Eu vou colocar em pontos estratégicos de Patos, as ambulâncias do SAMU para atender mais rápido. Se Deus do livre acontece um problema lá no Jatobá, ou lá no Alto da Tubiba, se eu tiver lá no Maria Marques, uma ambulância do SAMU, já vai facilitar. Se eu tiver ali no Corpo de Bombeiro, ou tiver ali no bairro da Liberdade, para aquela região ali já vai atender. Ou seja, se eu estiver lá no Belo Horizonte, da mesma forma. Então, eu vou organizar o Sistema Único de Saúde de Patos com os recursos que existem, tá certo? Porque tem condição de fazer isso, e eu espero que as UPAs já estejam funcionando, né? Espero todos que funcionem. Eu não sou daqueles que acham que quanto pior, melhor não. Acho que tem que funcionar, porque aí você vai justamente complementar, tá certo? Sobretudo a atenção primária e a média complexidade. Que é um problema, porque tanto a atenção primária como a média complexidade estão indo para o hospital regional, o hospital infantil, sobrecarregando. Tá certo? Então, mas por quê? Porque a gestão municipal tem que fazer. E outra coisa, eu vou sentar com todos os prefeitos do território aqui que Patos polariza, para a gente abrir a UPA regional. Não dá para Patos ficar só responsabilizado. Claro. Mas a gente tem que sentar com todos os prefeitos e cada um ter sua responsabilidade. Porque a UPA regional e algumas outras cidades já estão funcionando. Princesa Isabel, por exemplo, está funcionando. Então, nós precisamos que a de Patos abra, mas é preciso que os prefeitos da região tenha um consenso com eles sobre essa questão. E eu vou puxar para mim esse debate. Já que você falou da educação e da saúde, duas importantes secretarias, como é que vai ser, qual é o projeto de Lenildo Moraes, por exemplo, para o servidor público municipal? Primeiro, eu vou implantar os planos de carreiras em todas as áreas. Eu vou fazer, inclusive, o plano de carreira dos médicos. Porque os médicos recebem um salário, um salário baixo e fica recebendo penduricalhos. Isso é errado. Para mim é o seguinte, eu sou funcionário de uma empresa pública, federal, e lá tem salário de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, ou seja, é salário, tá certo? Se você tiver alguma gratificação, você vai ter um salário. Agora, você não pode ter um salário um salário mínimo e ter uma gratificação de 9 mil, ou de 6 mil, 7 mil. Ou seja, então, os médicos, na minha avaliação, têm que ter seu plano de carreira, como os enfermeiros, como os outros profissionais, os agentes comunitários de saúde e assim por diante. A questão da gratificação é que o cidadão não pode nem se aposentar, né? Porque exato, o cara se aposenta, o profissional se aposenta recebe... O salário é 6 mil, a gratificação é 10. Se aposenta com salário mínimo, ou seja, está errado. Lenildo Moraes, ainda falando da questão de secretarias, no outro bloco eu vou trabalhar outros aspectos, mas
Secretaria de Educação, Secretaria de Educação e de Saúde, que são dois pontos importantes. Planejamento para a cidade de Patos. Qual é a visão do Lenildo Moraes para o planejamento de Patos? Primeiro eu vou dar uma reestruturada no seu plano diretor, que não existe, está atrasado, no seu código de postura, e ter um olhar diferenciado para a mobilidade urbana. Ou seja, nós precisamos pensar a cidade não só para as classes médias e ricas, nós temos que pensar a cidade para os pobres também. Hoje a nossa cidade de Patos, e de certa forma, ela tem um aspecto visível, bonito no centro da cidade. Mas quando você vai para os bairros, aí, meu amigo, a reclamação é geral. Porque posto de saúde não funciona, não tem esgotamento sanitário, não tem transporte público coletivo, ou seja, as escolas muitas vezes deixam a desejar em alguns aspectos pela parte física. Aí você tem toda uma dificuldade de locomoção na cidade, as calçadas não funcionam, é um desafio. Um idoso ou um deficiente físico caminhar nas calçadas de Patos. Então você tem que reestruturar a cidade, pensar ela, se nós vamos querer uma cidade horizontal, onde se expanda nos bairros, pelos bairros aí afora, ou se a gente quer uma cidade vertical, onde a gente possa otimizar os serviços públicos, os equipamentos públicos. Quando você faz um equipamento, quando você constrói um prédio, tá certo? Um condomínio ou um loteamento de forma vertical, dependendo do local da cidade, você economiza também alguns aspectos, porque às vezes já tem um posto de saúde ali, já tem uma escola. Agora, quando você expande, você tem que levar os equipamentos públicos para lá também, e para lá também termina ficando muito caro. Então, esse aspecto, para mim, é um pensar da cidade diferenciada. A tendência de Patos, até pelos aspectos climáticos e pela questão da acomodação física da cidade, a tendência é a verticalização. Por quê? Porque você vai terminar fazendo com que as pessoas tenham uma outra capacidade de vida, de integração. O sistema de residenciais horizontais, ele termina sendo questionado também do ponto de vista da gestão. Ô Lenildo, uma coisa que eu sempre reclamei, e já está no finalmente desse nosso primeiro bloco, que é a Secretaria de Comércio e Indústria para a cidade de Patos. No meu pensamento seria o seguinte: se eu tenho um comércio que é o pujante, que é quem sustenta basicamente nossa cidade, como é que eu abro mão da Secretaria de Indústria e Comércio para a cidade de Patos? Ou seja, eu vou diminuir meu número de secretarias, mas diminuo em cima de uma secretaria, na minha opinião, importante para a cidade de Patos, que é a Secretaria da Indústria e principalmente do Comércio. Na realidade, eu estou fazendo um estudo, tá certo, de quais as secretarias nós vamos reduzir. Ou seja, não é só fechar por fechar. Não. Nós vamos fazer um estudo, tá certo? Você tem administração, finanças e planejamento. 3 secretarias, 30 mil por mês aqui. Tá Pode ser uma. Poderia ser só uma, tá Claro. certo? Você tem outras secretarias também que você podia trabalhar. Então, esse aspecto aí de redução da máquina pública, eu vou fazer onde tem excesso. Eu não vou acabar por acabar, botar só tirar por tirar. onde tem excesso, porque eu dei um exemplo de 10 secretarias. Se eu pegar os funcionários que estão sem fazer nada, ganhando sem receber, eu pulo para 10 milhões, viu? 10 milhões em 4 anos. Então a gente vai ter condição de fazer uma gestão enxuta, com eficiência, mas levando tudo cidadania, levando, sobretudo, cidadania para as pessoas, que é isso que a gente quer. Pensando a cidade para quem mais precisa, para os pobres, mas também dando uma condição para que segmento empresarial e comercial da nossa cidade possa também sobreviver e ter seus rendimentos notáveis aqui em nossa cidade. Muito bem, Lenildo. Então, nós terminamos o nosso segundo bloco, Lenildo Moraes. No terceiro e último bloco, claro, ainda vamos falar do modelo administrativo, mas eu quero mexer com a situação política dele com relação à cidade de Patos. Brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta agora com o nosso terceiro e último bloco com o candidato Lenildo Moraes. Lenildo, o espaço basicamente seria 1 hora, mas você sabe que são muitas as coisas e a gente termina passando desapercebido em alguns aspectos. Eu queria 4 pontos importantes que seria o diferencial do governo Lenildo Moraes para Patos. Primeiro, inovação, tá certo? Qualquer gestor que entrar, ele tem que inovar, tá certo? Segundo, ele tem que ter transparência pública, democracia participativa, tá certo? E, sobretudo, cuidado com a gestão pública, tá certo? Ele tem que buscar
nesses 4 pontos aí, a questão da inovação, ele tem que pensar diferente, ele tem que, a cidade diferente, ele não pode ficar fazendo a mesmice, por isso que Patos, a gente não pode trocar 6 por meia dúzia, tirar um e colocar outro, por exemplo, da mesma família, não vai resolver o problema, não constrói. Você tem que pensar a cidade de forma como inovação. Por exemplo, energia solar, eu vou trazer para Patos para economizar a taxa de iluminação pública que as pessoas pagam, que vem na sua conta. Então, eu vou implantar nas praças públicas, nas principais vias, eu vou instalar células fotovoltaicas. Então, eu vou gerar divisas para a prefeitura e vou trazer economia para o cidadão que vai pagar menos energia na taxa de iluminação pública. Questão relativa ao orçamento participativo. Eu vou implantar em Patos o orçamento participativo. Eu vou decidir com a comunidade onde eu vou investir o dinheiro. Se eu tenho de orçamento, por exemplo, 2 milhões lá para a Zona Sul, por exemplo, eu vou sentar com a Zona Sul, com a população dos diferentes bairros que existem ali e definir onde nós vamos investir, se é em esgotamento sanitário, se é em calçamento, se é em escola, se é construção de creche, se é melhorando, se é construindo ciclovias, que eu irei implantar em Patos, nas principais avenidas ciclovias. Ou seja, então, essa é a inovação que a gente precisa fazer em Patos. Segundo, a questão da transparência pública. Qualquer cidadão vai ter, através de um aplicativo, o acompanhamento das contas municipais, inclusive dos convênios. Se você pegar um convênio desse, por exemplo, que está sendo construído hoje em Patos... Tem que ter cuidado com isso, que aqui já inventaram, na época, Ivânio Ramalho, para ser mais preciso. Inventou que botar uma placa na rua, só deu a primeira. Depois acabaram as... Não, mas não tem como, até porque nós temos nós temos hoje uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que ela é obrigatória, os municípios fazer, que Patos não fez absolutamente nada. Então, a Lei de Acesso à Informação diz que o gestor tem que fazer a coisa de forma transparente. Então, nós vamos abrir através de um aplicativo em celular para que qualquer cidadão acompanhe. Porque como é que funciona, Silvio? Você contrata uma empresa por 1 milhão. Tá certo? Bom, botou lá a plaquinha, tá lá, coloca lá no SAGS, coloca lá, às vezes, no portal da prefeitura, mas não detalha, tá certo? Por exemplo, o memorial descritivo de uma empresa daquela, de uma obra daquela, tem que estar detalhado ali dentro, para que um profissional, até mesmo da construção civil, possa identificar, olha, aquela obra ali, aquele tubo ali que estão colocando lá na rua, não é de 6 ou de 7, não é de 6 milímetros, não. No caso, a população pode acompanhar. Pode acompanhar tudo, tá certo? Os custos, uma caçamba diária ali tá custando R$500, a gente compra por 200 e pouco. Então, é essa a diferença. Da mesma forma na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, transparência pública, vamos trabalhar de forma aplicativa. O orçamento participativo, vamos fazer parceria com a Justiça Eleitoral para que eles nos cedam as urnas eletrônicas, para que a gente possa definir as prioridades através da urna eletrônica. Seria a participação direta do cidadão no seu governo. No meu governo, tá certo? Democracia participativa. Além, tá certo, de você ter uma cumplicidade da população naquilo que a gente está fazendo. Nós não vamos ter medo de dialogar com a comunidade. Muito pelo contrário, vamos discutir com eles, vamos apresentar saídas para eles. Em relação a outra inovação que a gente vai fazer, como eu estava me referindo, a questão relativa à inovação. Nós precisamos transformar esse lixão que tem em Patos numa grande usina de processamento de lixo. Para produzir o quê? Energia. Para vender essa energia. Ou seja, nós temos que fazer uma parceria público-privada, trazer os empresários que querem investir em nossa cidade nesse segmento, como já tem. No Paraná já tem, em Unai, Minas Gerais já tem, em São Carlos já tem. Ou seja, você pega o lixão, faz uma parceria com os catadores para você... Aí você tem que ter uma parceria também com a população para implantar a coleta seletiva, porque aí você faz a coisa tripartite também, né? Então você tem o cidadão em casa fazendo a seleção, você tem o catador que vai facilitar para ele. Hoje o catador fica, coitado, fica lá abrindo a sacola de lixo, catando o que é reciclado, o que não é, o que é orgânico, o que não é, para poder ganhar o seu dinheirinho. Então, se você faz a coleta seletiva, implanta, você já facilita isso também. E o lixo orgânico que hoje vai para o lixão, nós vamos transformar em energia. Hoje em Unai tem uma usina de processamento de lixo que transforma, ele faz os blocos de carvão, tá certo? Para vender para as metalúrgicas. Ou seja, então é uma ideia, tá certo? Que você traz para a cidade, você busca um empreendimento, gera emprego lá, resolve a questão ambiental. Você faz essa usina totalmente limpa, ela não polui o meio ambiente, já tem tecnologia para isso.
Porque não adianta você também fazer uma usina e depois poluir, não é essa. Então, essa é totalmente limpa. E você implanta em nossa cidade uma questão futurística. Você gera emprego na usina, você gera riquezas para o município, porque o município vai vender energia, porque toda a nossa rede hoje é interligada de energia. Você pode produzir energia lá a partir do lixo e jogar na rede. Claro. Você vai beneficiar os catadores, porque eles vão estar processando já o separado, ou seja, é pensar a inovação que a gente precisa trazer para Patos. Esse é um aspecto que a gente precisa fazer. E outra coisa, o esgotamento sanitário. Nós vamos ter que fazer o esgotamento sanitário. Os gestores têm que acabar com essa história. Ô, Lenildo, a questão do esgotamento sanitário de Patos está sempre em 2 pontos. Primeiro, quem é o responsável direto pelo esgotamento sanitário de Patos? É a Cagepa, que é a nossa companhia de água, ou é o município? Veja só, aí você tem que entender o que é que nós precisamos compreender, o que é, na minha visão, o esgotamento sanitário. Primeiro, qualquer empreendimento que você possa fazer em Patos, por exemplo, você pode ter fossa séptica. Um exemplo, você faz um residencial ou um prédio, você pode implantar fossa séptica, é esgotamento sanitário. Então, responsabilidade privada. Você pode compreender assim. A rede de esgoto, se a Cagepa implementar, a responsabilidade é dela para que ela possa comercializar e vender o seu produto. E receber aquele recurso pelo investimento que ela fez. Então, a responsabilidade é dela. Agora, a prefeitura pode fazer mini usinas de tratamento de esgoto. Por exemplo, lá no Alto Tatubiba, por exemplo, o esgoto está indo, sabe para onde? Para o Jatobá. A água do Jatobá está sendo poluída pelo esgoto do Alto Tatubiba. Quem disse isso? Os moradores. Eles concordam? Não. Nós concordamos? Não. O que vamos fazer ali? Vamos fazer uma mini usina de tratamento de esgoto. Ou seria o esgotamento sanitário feito por etapas em bairros? Em bairros, pode ser. Ou seja, você minimiza. Se você faz um trabalho nos bairros próximos ao Rio Espinharas, Rio da Cruz, Rio Farinha e depois Rio Espinharas, né? Você faz também esse tipo de trabalho, você evita que o rio seja poluído também. Correto. Então, são estratégias, e são baratas, não são estratégias caras, não. E, por outro lado, parceria com o governo do Estado para poder fazer o esgotamento sanitário onde falta em nossa cidade. Eu tenho 3 pontos importantes com Lenildo Moraes. Primeiro, como é que vai ser a relação Lenildo Moraes com a Câmara Municipal de Patos? Levando em conta que o seu partido ou as suas coligações, claro, não vão ter uma maioria na Câmara Municipal de Patos. Ou seja, o amigo vai ficar, de uma forma ou de outra, refém de algumas decisões da Câmara Municipal de Patos. Como é que vai ser a referência, ou como é que vai ser a relação Lenildo Moraes com o Legislativo? Respeitosa e harmoniosa. Primeiro, eu não vou fazer igual hoje, né? Que o projeto de lei chega na Câmara para ser votado na véspera. Chega de noite, às vezes na mesma hora da sessão. Urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima, não vou fazer isso. Muito pelo contrário, eu vou, através do líder, vai ter uma relação muito harmônica, né, com os pares, né, dele, para que ele possa dialogar e a gente vai colocar em votação. Então nós vamos respeitar, não vai ter interferência de forma alguma. Buscarei dialogar com todo mundo. Vencendo as eleições, Silvio, eu sou prefeito de Patos e de toda a população. Quem não votou em mim, eu vou ser prefeito dele também. Claro. Eu não vou fazer calçamento e ruas pela metade. Porque não, aqui dali para frente eu não vou fazer não, porque fulano de tal não vota em mim. Não, aquela rua ali eu não vou fazer porque ali tem fulano de tal que é um crítico da minha gestão. De forma alguma. Eu vou governar para todos e vou procurar todos os deputados. Eu acho até que os 2 deputados que são candidatos a prefeito deviam terminar o mandato deles. Devia estar cumprindo o papel. Por quê? Porque justamente faz a política de forma muito, muito pessoal. Não pensa a cidade, não pensa a política como melhorar a vida das pessoas. Então, um deputado foi eleito para 4 anos, devia terminar o mandato de 4 anos. Foi eleito para o prefeito, foi eleito 4 anos. Agora fica quebrando o mandato no meio, fica, de certa forma, criando na cabeça das pessoas uma confusão. Mas eu não votei em fulano de tal para ser deputado, agora eu tenho que votar para ser prefeito, ou seja... Então, esse tipo de comportamento eu não vou ter. Eu quero ser prefeito de Patos para fazer a gestão pública, para fazer a gestão administrativa e melhorar a vida das pessoas, principalmente de quem mais precisa, de quem está lá na ponta. Então,
acho que a relação com todos os segmentos vai ser boa. Inclusive com os deputados que vão perder a eleição, os dois, eu vou dialogar com eles para poder trazer emenda para a minha cidade, para beneficiar a população. Com o deputado federal, meu amigo, passou a eleição, eu vou pensar Patos, vou pensar a minha cidade, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que fazer. Eu não vou fazer igual o deputado A ou B, que é votado em Patos, mas não coloca emenda para beneficiar a minha cidade. Eu não. Por exemplo, o deputado Luiz Couto é votado em Patos, mas é pouco. Mas veja quanto de emendas ele não coloca para a universidade. Colocou emendas para a saúde, R$500 mil para a saúde, para beneficiar a saúde de Patos. Colocou emendas para beneficiar o Conselho Tutelar da nossa cidade. Ou seja, pensa diferente. Então a gente tem que olhar a cidade como um todo e pensando nas pessoas de forma geral. Por isso que eu quero ser prefeito de Patos, para poder fazer a diferença e promover, Silvio, e promover a verdadeira mudança. Porque mudança que alguém prega aí não é mudança, mudança de propostas. E eu queria que o telespectador entendesse e ouvisse deles qual é a proposta de inovação que os outros candidatos têm para Patos. Qual é a proposta de transparência pública que os outros candidatos têm para Patos. Qual é a outra proposta, qual a proposta deles para a saúde que eles têm para Patos. Um é médico. O pai governou a cidade por 8 anos. O outro governou por 8 anos, manda na gestão, porque a maioria dos secretários foi gestor com ele, e ele quer voltar agora, com 88 processos. É brincadeira. Ou seja, acho que a população tem que começar a compreender isso e identificar dentro dos candidatos aqueles que querem fazer a verdadeira política. Que a política é a coisa mais linda do mundo. Mas quem estraga a política são os políticos. Ô, Lenildo, você para ter um grande governo, você vai precisar de uma equipe boa. Uma crítica muito grande hoje é que, primeiro, se leva em conta os aspectos políticos do que, muitas vezes, a formação profissional de quem está exercendo uma secretaria ou um secretário. Como é que vai ser a sua relação com relação a isso? Olha, eu vou trabalhar, claro que a política é importante demais, não tem nenhum problema. Você tem que conciliar a política com o técnico. Agora, eu não vou colocar numa secretaria alguém que, por exemplo, que vai cuidar da mobilidade urbana, alguém que não conheça de mobilidade urbana. Eu não vou colocar na saúde alguém que não seja gestor, tá certo? Alguém que não conheça da saúde. Na educação, idem. Ou seja, você tem que ter profissionais capacitados, tá certo? Mas que compreendam a política. Não, às vezes você coloca um cara que é técnico, que é muito bom, mas muitas vezes não gosta de andar de ônibus coletivo. Às vezes não quer ir num posto de saúde. Por falar em posto de saúde, Silvio, eu vou colocar dentro do meu gabinete uma tela, igual as empresas privadas têm, igual a maioria das empresas tem. Você coloca uma tela lá e fica observando como é que está o trabalho do atendimento das pessoas lá fora. Você chega numa grande loja, o gerente executivo, ele está lá dentro da sua sala e está vendo como é que está sendo atendida a pessoa lá. Eu vou, por exemplo, saber como é que está sendo o atendimento do cidadão num posto de saúde. Vai ter uma câmerazinha lá e eu vou olhar. Além disso, eu vou estar andando e observando como é que está o atendimento. Por quê? Para que o cidadão possa ser valorizado. Às vezes o cidadão fica ali esperando o atendimento, às vezes chega num ponto ali, e o gestor precisa saber disso. E que muitas vezes, não por culpa do secretário, às vezes até por culpa mesmo, chega a reclamação ao secretário, mas não chega ao prefeito. E o prefeito é o responsável. Não queira dizer, não, porque é fulano de tal. Não, a responsabilidade é da gestão, é do prefeito ou da prefeita. Se não estiver funcionando na ponta, troca o secretário, bota para funcionar. Lenildo Moraes, nós estamos chegando na reta final do nosso último bloco daqui. Antes de agradecê-lo, uma pergunta bem simples. Por que o eleitor de Patos vai votar em Lenildo Moraes? Primeiro, eu quero pedir permissão aos eleitores para que eles analisem as propostas. Com muita humildade, eu falo isso. Não adianta dizer que eu sou o bonde, não. Eu tenho propostas, mas que foram construídas com vocês, nas minhas visitas, nos meus diálogos. E isso fez com que eu me qualificasse para ser candidato a prefeito de Patos, naquilo que a população quer. A população de Patos não quer o atraso. A população de Patos não quer um continuismo exacerbado que tem aí. Meu amigo, são 20 anos de poder dessa mesma família, só nesse ciclo. Ou seja, Patos precisa verdadeiramente compreender que ou a cidade avança ou vai ficar nesse eterno retrocesso. As pessoas reclamando, sem condições de saúde mínimas, sem a questão do emprego. Então, a minha candidatura ela vem para
complementar essa necessidade que a população está querendo. E a população quer. A população quer mudança. Eu tenho andado, e a população não quer votar nos dois grupos, nesse mesmo grupo que está aí, da mesma família. Eles querem a renovação verdadeira. E meu nome, Lenildo Moraes, tem se apresentado como uma alternativa para a construção dessa verdadeira mudança, com propostas claras, dizendo da onde vou fazer, como vou fazer, de onde vou tirar os recursos. Não estou aqui criando ilusões. Vou fazer uma gestão enxuta, equilibrada, mas vou fazer uma gestão pensando nos pobres. Isso não tem problema nenhum. E não é demagogia, não. É pensando, sobretudo, em quem mais precisa. Obrigado pela participação aqui conosco. Sucesso no seu trabalho. E claro que nós possamos nos encontrar agora conversando, não mais com o candidato, mas com o prefeito de Patos. Obrigado. Obrigado e eu peço o voto a vocês, com muito respeito, Lenildo Moraes 13. Um abraço aos senhores, obrigado pela audiência. Próxima semana nós teremos sempre, às quintas, um candidato. Ou seja, nós vamos ter mais 4 candidatos daqui para frente até chegarmos às eleições do dia 2 de outubro. Agradecer a todos, um abraço especial. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um Ponto de Vista. Um abraço e até lá.